filosofia da religião examina criticamente crenças e conceitos religiosos fundamentais. O termo religião parece apontar para a ligação ou união do humano com o divino. Esta ligação pressupõe, geralmente, uma ruptura entre o sagrado e o profano, cuja existência torna o espaço e o tempo não homogéneos. Chama-se hierofania ao ato de manifestação do sagrado. A necessidade de lidar com a experiência da finitude, a contingência, medos e ameaças, assim como uma certa atração pelo mistério, conduz o ser humano a uma abertura à transcendência, que é um conceito oposto ao de imanência. A religião procura responder ao problema do sentido da existência, ou seja, da razão de ser, da finalidade, do significado e do valor das ações e da vida, recorrendo a uma realidade divina, em geral Deus, enquanto fonte primordial de todo o sentido, procurando garantir ao crente a salvação. A ideia de salvação pressupõe, geralmente, a existência de vida depois da morte, que implica, na maior parte das vezes, a noção de uma alma imortal. Um exemplo disto é a ideia de reencarnação. Platão defendeu vários argumentos que sustentam a imortalidade da alma, como o da simplicidade da alma. Também existe um argumento científico associado aos fenómenos mediúnicos e às experiências de quase morte, e outros de caráter teológico que pressupõem a existência de Deus. A perspectiva religiosa acerca do sentido da existência está sujeita a várias críticas, tais como: pode haver sentido sem religião? A imortalidade não garante sentido para a vida? E o sentido de Deus e da vida futura também deve ser questionado. Também há objeções contra os objetos de defesa da imortalidade da alma, como a negação de que a alma seja indestrutível, que seja uma substância imaterial persistente ou que seja inclusive uma substância permanente em nós. Além disso, há quem afirme, com base na ciência, que a vida mental e espiritual depende de puros processos cerebrais. A dimensão pessoal da religião remete-nos para a fé e para a experiência religiosa. Esta, segundo Rudolf Otto, tem como aspecto essencial a consciência de um outro, um algo exterior ao eu, como sagrado e divino. Mas tal caracterização revela-se inadequada se tivermos em conta a experiência mística. Assim sendo, a experiência religiosa é uma experiência em que se sente a presença imediata do divino, havendo experiências religiosas não místicas e experiências religiosas místicas. As experiências religiosas não místicas são aquelas em que se sente a presença imediata do divino como algo distinto do eu. As experiências religiosas místicas, por sua vez, são aquelas em que se sente a união entre o eu e uma presença divina, podendo distinguir-se em extrovertidas, em que a realidade divina é descoberta no mundo exterior, e introvertidas, em que a realidade divina é descoberta no interior mais profundo do eu. Será que as experiências religiosas nos podem dar boas razões para acreditar que existe Deus, ou algum tipo de realidade divina? Há quem afirme que não, dizendo que tais experiências são meras expressões de desejos, alucinações e percepções de algo ilusório, dependendo apenas do nosso cérebro. Poderá responder-se a essas objeções aceitando o testemunho pessoal, a ideia de que a experiência é diferente da sua interpretação, ou sublinhando que o problema continua em aberto. A religião possui uma dimensão social e comunitária, sendo, a este nível, caracterizada pelos seguintes elementos: ritos, liturgia ou culto, códigos morais, crenças, mediadores, escritos sagrados, uma comunidade e uma organização. O fideísmo é uma doutrina que, opondo-se ao racionalismo, sustenta a incapacidade da razão humana para atingir determinadas verdades, considerando que elas apenas são acessíveis através da fé. Para os fideístas, há um conflito entre a razão e fé, como sublinhou Soren Kierkegaard, segundo a qual a fé não pode justificar-se racionalmente. A existência de uma harmonia entre a fé e a razão foi defendida por São Tomás, segundo a qual algumas das verdades relativas ao divino podem ser demonstradas pela razão, ao passo que outras não o podem ser, sendo apenas objeto de fé e tendo por base a revelação divina. Estudaste as seguintes doutrinas filosóficas relativamente à existência de Deus. O teísmo, existe um Deus pessoal e perfeito que governa o mundo e se revela aos homens. O deísmo, Deus existe, criou o mundo, mas não se revela. O ateísmo, Deus não existe. O agnosticismo, não nos é possível saber se Deus existe ou não, nem aceder ao conhecimento da sua essência. E o panteísmo, Deus e o mundo são a mesma realidade. Para uma classificação das religiões, de acordo com a concepção de Deus, que nelas é dominante, podemos distinguir três tipos de religiões: monoteístas, monistas e dualistas.
No que toca às provas da existência de Deus, concebido segundo a perspectiva teísta, os filósofos desenvolveram argumentos a posteriori, onde pelo menos uma premissa só pode ser conhecida através da experiência, e argumentos a priori, em que as premissas são, todas elas, conhecidas independentemente da experiência. Abordaste 3 argumentos principais: o argumento cosmológico, o argumento do desígnio, o argumento teleológico e o argumento ontológico. Apenas o último é a priori. O argumento cosmológico, defendido por exemplo por São Tomás, parte da ideia de que todos os efeitos têm as suas causas. Se partirmos da série das causas eficientes no mundo, não poderemos recuar até ao infinito, pelo que deve existir uma causa eficiente primeira, uma causa que foi incausada, e essa causa será Deus. O argumento cosmológico foi criticado por ser autocontraditório, ao defender que não há causa que não tenha sido causada e que existe uma causa que não foi causada, por pressupor que não há uma regressão infinita na série de causas e efeitos em relação ao passado, e por não nos adiantar muito no que diz respeito à natureza de Deus. O argumento do desígnio, defendido por Pauli, sustenta a ideia de que a complexidade, a ordem, a harmonia, o engenho e a finalidade dos seres e fenómenos naturais provam que eles foram concebidos por um Criador inteligente, Deus. Entre as objeções a este argumento, contam-se as seguintes: o facto de ele se basear numa fraca analogia, pois a semelhança entre os objetos naturais e artificiais não há uma semelhança entre aspectos verdadeiramente relevantes. O facto de perder força quando confrontado com as conclusões da teoria evolucionista de Darwin. E o facto de tal argumento não provar que Deus seja único, omnipotente, omnisciente e infinitamente bom. O argumento ontológico procura demonstrar a existência de Deus com base exclusivamente na definição da sua essência. Defendido, entre outros autores, por Santo Anselmo e Descartes, tal argumento considera que Deus possui todas as qualidades num máximo grau de perfeição. Sendo mais perfeito existir do que não existir, então Deus existe necessariamente. Este argumento foi sujeito a várias críticas. Pode conduzir a consequências absurdas, como o concluir-se que uma ilha perfeita existe só porque se pensou nela. Kant criticou neste argumento o pressuposto de que a existência é uma propriedade. Este argumento acusa fragilidades por causa da existência do mal, que parece colidir com a existência de um Deus bom e perfeito. Kant apresentou o chamado argumento moral, defendendo que apenas conhecemos os objetos no espaço e no tempo, não sendo possível conhecer o númeno, que significa Deus, alma e o mundo enquanto totalidade. Kant procura chegar a Deus através da moralidade, da razão prática. Enquanto ser moral, o ser humano deve agir com o objetivo de alcançar o sumo bem, ou soberano bem, que consiste na união da virtude e da felicidade. Esta união só é possível pela intervenção de um ser dotado de uma vontade santa, Deus. Kant criticou as provas tradicionais por gerarem erros e ilusões, mas o seu argumento também não está isento de críticas. A ideia que devemos procurar fomentar o soberano bem é questionável. Mesmo tendo esse dever, nada garante que seja humanamente possível alcançar o soberano bem. Por fim, não se pode dizer que Deus tem de existir para que uns sejam recompensados pelas boas ações e outros punidos pelas más, porque o próprio Kant acha que devemos agir por dever ou praticar o bem independentemente de qualquer tipo de recompensas. Parece haver uma incompatibilidade entre a existência do mal no mundo e a existência de um Deus perfeitamente bom, omnisciente e omnipotente, com total domínio sobre o mundo. Assim, a existência do mal, seja do mal moral, aquele que é causado pelos seres humanos, seja do mal natural ou metafísico, aquele que resulta de forças e causas naturais, pode servir de argumento a favor do ateísmo. Alguns filósofos elaboraram teodiceias, isto é, justificações da bondade de Deus, associadas à explicação da existência do mal. De entre as razões que explicam por que Deus permite o mal, encontram-se as ideias segundo as quais o mal é necessário para que possamos apreciar o bem, é um castigo da conduta moral, conduz a uma maior virtude moral, permitindo a existência do bem, contribui para a beleza e harmonia geral do mundo e é justificável por ser efeito de um bem maior, o livre-arbítrio. Entre as objeções a estes argumentos, contam-se, sobretudo, as seguintes: o haver mais mal e sofrimento no mundo do que seria necessário para apreciar o bem, o caráter discutível da relação mal-castigo, o facto de não se explicar o mal natural e, por fim, de se poder pôr em causa a existência do livre-arbítrio. Ainda que orientadas muitas vezes para o bem comum, as religiões institucionalizadas provocaram com frequência ao longo da história efeitos nefastos nas sociedades, exprimindo o fanatismo, a intolerância e a incapacidade para respeitar diferentes valores e culturas. Não é só necessária a tolerância entre diferentes confissões religiosas, como também em relação àqueles que não professam qualquer religião. A tolerância situa-se para lá do relativismo e da indiferença, baseando-se no caráter universal dos direitos humanos. A responsabilidade pela paz no mundo passa, em grande medida, pela atuação das religiões e pela paz entre elas.
É impossível haver paz entre as religiões sem diálogo interreligioso. É impossível haver diálogo interreligioso sem um estudo sério e aprofundado dos princípios teológicos das diferentes religiões.